Irmãos e irmãs, boa noite, graça e paz, amém? Uma alegria, um privilégio estar aqui com vocês hoje. Eu já revi aí alguns amigos da antiga, além do pastor Diego, né, do pastor Éder, mas a melhor notícia para mim é saber que eu não conheço, talvez, 95% das pessoas aqui hoje. Isso é bom, né? Sempre uma alegria para a gente saber que a igreja do Senhor tem crescido, tem se renovado, tem prosperado, e essa é a melhor notícia para nós. Aliás, falando em prosperidade, né? Esse é o tema dessa noite. Eu sou pastor lá em Marialva, sou casado com a Eide, que é a pastora mais linda do planeta Terra. Nós temos 2 filhos, o Felipe, o nosso terrorista de 7 anos, e o Vitinho de 5 anos, né, que a gente deixa você conhecer para tirar suas conclusões. São uma bênção, são a nossa herança, são o que nós temos de mais valioso na vida depois de Jesus, são os filhos que Deus nos deu, a herança que Ele confiou nas nossas mãos. É uma alegria poder servir a Deus tendo eles na nossa vida, né? E eu quero deixar também um abraço lá da igreja de Marialva, a nossa igreja. Quando você estiver passando por lá, vá lá nos visitar. Como eu sei que você é uma pessoa próspera, amém? Diga aí para o seu vizinho, amém, eu profetizo. Você vai lá nos visitar também, leva uma boa oferta para a igreja, amém? Meus irmãos, eu quero compartilhar com vocês hoje, na primeira quarta-feira do mês, eu estou vendo que vocês estão começando aí o tema da prosperidade, liderando bem as suas finanças. Então, para a gente não ficar gastando tempo aqui com aquele monte de coisa que você não aproveita no fim, abra sua Bíblia então, lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, segura aí esse monte de coisa que eu não vou usar nada, vai atrapalhar só. Mateus 6, Evangelho de Mateus, no capítulo 6, eu quero ler com você, para nós começarmos aqui a conversar um pouquinho a respeito da Bíblia, dos princípios, daquilo que Deus tem como verdade para nós. Eu quero ler 2 versículos apenas, que estão lá no capítulo 6 de Mateus, e depois a gente vai ler alguns outros aí. Quero correr a palavra com você em alguns textos. Quero começar pelo versículo 24. Você que encontrou aí Mateus 6, 24, diz aí, eu encontrei. Ah, maravilha, coisa boa, né? Você que está sem Bíblia, preste atenção no que o texto diz. A Bíblia diz assim: ninguém pode servir a 2 senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Há uma outra versão que diz, e não podeis servir a Deus ou a Mamon, uma entidade demoníaca que tenta se apoderar sempre das nossas riquezas, daquilo que Deus confiou a nós. O segundo texto que eu quero ler com você está no mesmo capítulo. Volte um pouquinho aí no versículo 21. O versículo 21 diz assim: porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. E esse é o texto-chave que eu quero que você guarde aí nessa noite. Onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Amém? Meus irmãos, o dinheiro é a moeda desse mundo. Lá na igreja de Marialva a gente costuma dizer que a moeda do céu são as almas, que para Deus o que tem valor acima de tudo são as almas, são as pessoas. A sua vida é o que Deus mais valorizou. Mas no mundo aqui real, do dia a dia, o mundo sem Deus, né? O mundo com Deus, o mundo em todas as formas e aspectos, a moeda desse mundo é o dinheiro, e é pelo dinheiro que as pessoas vivem, correm, lutam, se matam, inventam cada dia uma novidade, e o dinheiro também é o assunto do qual a Bíblia mais fala. É o assunto que mais aparece na palavra. Eu não tenho ideia de quantas vezes, já ouvi pessoas dizendo que mais de 300 vezes, ouvi alguém dizendo que mais de 2.000 vezes, né, pastor? Eu não tenho ideia de quantas vezes a Bíblia fala a respeito de dinheiro, mas todos os pastores, líderes, estudiosos
do assunto, dizem que é o assunto do qual a Bíblia mais fala. Ele aparece do início ao fim na palavra de Deus. Agora, para mim, quando nós falamos de dinheiro, eu tenho entendido que há dois perigos ao se falar de dinheiro. O primeiro perigo é de falar demais, e é a birra que todo mundo tem de crente, especialmente quando é crente da TV, né? Aquela igreja fala muito de dinheiro, ela só pensa em dinheiro, eles ensinam errado a respeito de dinheiro. Esse é o mal do nosso tempo, e essa é uma das dificuldades que você e eu encontramos para evangelizar as pessoas, não é mesmo? A gente prefere evangelizar e deixar por último, para contar que a gente é crente, né? Se falar que você vai à igreja, um parente malicioso vai dizer, vai lá dar dinheiro para o pastor, né? Esse é o primeiro perigo, falar demais ou falar errado a respeito do assunto. Mas há um outro perigo, que é tão grande quanto o primeiro, e esse é o perigo de gente inocente, né? Os inocentes caem sempre nesse mal. É o perigo de não se falar, de não se ensinar a respeito do assunto, e pior do que isso, de não querer aprender por causa das decepções ou dos ensinos errados que a gente já recebeu na vida. Esse perigo é tão grande quanto o primeiro. Diga aí para o seu vizinho, os extremos são perigosos. Fala para ele, os dois extremos são muito perigosos. Não falar ou falar demais. Vocês me perdoem, mas nessa noite eu vou ter que falar demais, né? É o tema da noite, né? Eu quero falar a respeito da Bíblia, o que a Bíblia diz, o que a Bíblia pensa, né? E para nós, para qualquer ser humano, ter dinheiro é bom. É ou não é? Quem acha aí que ter dinheiro é bom, né? Claro que é bom. O problema é saber usá-lo e administrá-lo. A bênção vem quando nós aprendemos não apenas a ter, a conquistar, mas a usufruir, a administrar do jeito de Deus, do jeito que a Bíblia ensina, da forma como Deus espera que eu viva e cuide daquilo que Ele me deu, né? O dinheiro não é o problema é o que nós fazemos com ele, né? O dinheiro não é maldição. Tem muita gente, né? Muita gente. A gente costuma dizer que são os pentecostais, os mais simples, os menos conhecidos. Não, gente, tem muita gente cheia de informação, tem muito tradicional, muita gente metida sabichão. Tem também os teólogos do Google, né? Tem gente que quando quer saber alguma coisa da vida com Deus, vai querer aprender no Google, né? Fala aí para o seu vizinho, está de sacanagem, né? Deve estar de brincadeira com a nossa cara, a pessoa querer aprender princípio da palavra de Deus pelo Google, pela internet. Você quer fazer uma confusão, um balaio de gato dos infernos, é querer aprender sobre finanças à luz da palavra pela internet. Você está enrolado. Tem tanta besteira, tanta abobrinha, tanta coisa, e na verdade eu estava dizendo para o pastor Diego aqui antes do culto, são os vômitos das decepções das pessoas, né? É a amargura aflorada, colocada para fora. Então fuja desse tipo de ensino, né? Fuja desse tipo de ensino, até porque a Bíblia diz que o dinheiro não é um problema, não é uma maldição. A Bíblia diz que amá-lo é o problema. 1 Timóteo 6, no versículo 10, se eu não me engano, se não for isso aí está errado, é isso mesmo, 1 Timóteo 6, 10, a Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O dinheiro não é o problema, amá-lo, o problema é o que você faz com ele. Diga aí para o seu vizinho, o que você está fazendo com o seu dinheiro? O problema é quando ele toma um lugar que não é dele. No texto que você leu aí comigo, ô louco gente, essa frase ficou comprida, hein? Rapaz, agora fala para o seu vizinho, agora deixa eu voltar ali. Eu quero administrar bem aquilo que Deus tem me dado, então deixa eu prestar atenção, né? Deus usou a mula para falar com Balaão, vai usar outra mula hoje aqui para falar com você, né? Mas olha só, em Mateus 6, no versículo 24, a Bíblia diz que são dois senhores. É interessante que Deus não divide a glória dele com ninguém, ele não fala dessa maneira a respeito de outras coisas, mas ele diz que há dois senhores. Eu fiquei pensando sobre isso, falei assim, espera lá, há um só Senhor, há um só Deus, mas o próprio Jesus está falando a respeito de dois senhores. Não é ele quem colocou Mamon como um senhor, não foi Deus quem instituiu uma entidade maligna, demoníaca como Senhor na nossa vida. Ele está dizendo que somos nós que fazemos isso, quando nós entendemos errado, quando nós não sabemos cuidar do que Deus deu, nós tornamos Senhor quem deveria nos servir.
O dinheiro é bom porque ele foi criado por Deus para nos servir. Ele precisa ser o servo e Deus o Senhor. O dinheiro precisa me servir, os recursos precisam me servir, os bens, as coisas, a profissão, o meu trabalho, os meus estudos, essas coisas existem para me servir, não para me escravizar. Quando eu passo a viver por eles ou por elas, eu me torno escravo na história. É aí que Mamon se torna o meu senhor. Quando ele passa a dizer como eu vou administrar o meu tempo, como eu vou administrar os meus relacionamentos, como eu vou escolher as minhas amizades, como eu vou escolher a pessoa com quem eu vou casar, né? E aí esse ponto depois você conversa com o seu pastor, né? Aí ele te ajuda a entender melhor isso. Mas lá em Marialva a gente tem falado o seguinte: os extremos sempre são perigosos. Escolher alguém pelo que a pessoa tem é um erro, mas também não levar em conta o que ela não tem deveria ter um problema maior, né? Tem muito crente disfarçado de espiritual, mas não quer nada com a onça. A pessoa não quer trabalhar, não quer viver, não quer estudar. A gente também corre de gente assim, porque a Bíblia diz que há 2 senhores e nós precisamos escolher qual deles vamos servir, qual deles será o nosso Deus, o nosso Senhor. Eu e você, por necessidade, naturalmente, nós dedicamos a maior parte do nosso tempo trabalhando, suprindo as nossas necessidades. Nós trabalhamos por dinheiro, nós precisamos disso para viver, mas o diabo, de uma forma sutil, ele percebe, ele tenta nos distrair, ele tenta de todas as formas nos prender e nos enganar em algumas mentiras que ele vai tentando disseminar nos nossos pensamentos, no nosso estilo de vida, no nosso tempo. Ele vai tentando reinar sobre o nosso tempo, ele vai tentando dizer o seguinte: olha, eu acho que se você conseguir trabalhar um turno a mais, você vai prosperar mais. Mas a verdade, e a Bíblia é clara ao dizer isso, que quanto mais tempo eu dedico a Mamon, meus irmãos, o relógio nosso é igual, tá certo? Tem alguém aqui que tem mais de 24 horas por dia? Né? Tem gente que eu fico impressionado com a administração do tempo. Tem gente que é fera, a pessoa acorda de madrugada, dorme tarde, ela faz o dia dela render. Eu tenho uma menina lá na igreja, essa semana ela foi lá conversar com a líder dela, né, fazer uma prestação de contas. Ela disse assim: não, minha vida está uma maravilha, não, eu estou tão bem com Deus, né? Eu falei: que coisa, que hora que você acorda? Não, eu acordo 1h, eu estou desempregada. Tá bom, mas e aí, você faz o que à tarde? Lá pela 1h15 até 1h30 mais ou menos, eu tenho meu tempo devocional e depois eu vou assistir televisão. Eu falei: mas pera lá, quase 30 anos nas costas, não trabalha, não dedica meia hora do dia para Deus, mora perto de uma casa de oração, não vai orar, né? Poderia estar lá dedicando tempo. A célula já fechou 2 vezes, porque as pessoas não queriam estar com ela, porque não era uma pessoa que inspirava, né? E a família passando por dificuldade financeira, né? Passando por um perrengue bem grande, né? Eu falei: vamos voltar para o planeta Terra, vamos voltar a viver a vida que Deus deu, porque Mamon também age de umas formas diferentes, né? Ele também engana das formas mais estranhas, e essa menina é um caso a ser estudado, né? Para quem gosta, está lá, né? Mas o problema é que Mamon e o mundo, eles sempre cobram um preço muito alto. Quando Mamon se torna o senhor da nossa vida, o preço é muito alto. Você já ouviu inúmeras histórias de famílias que foram divididas por causa de dinheiro, e nem sempre é por uma fortuna, né? A gente conhece histórias, de repente a sua história, a história do seu avô, dos seus antepassados, gente que brigou, né? Eu fui num curso ano passado, lá no Sesumar, da Universidade da Família, e, gente, aquele povo é especialista, né, no assunto, família, finanças. E a pessoa que ministrava, ele disse que tem uma estatística dizendo que de todos os divórcios no país, 65% deles são por causa não de traição. 65% dos divórcios não tem a ver com traição, tem a ver com problema financeiro. A origem do divórcio foi um problema financeiro no casal. Mais da metade dos divórcios tem a ver com problema financeiro, tem a ver com esse rolo, né? Mamon, ele cobra um preço muito alto, porque aquilo que ele dá, ele pede de volta, e pede com juros e correções infernais, né? Provérbios 10, 22, abre a sua Bíblia lá.
Anote esse texto aí, se você estiver anotando, grave esse texto, escreva ele lá no espelho do seu banheiro, na sua geladeira, se for o caso, coloque ele na sua carteira aí, né? No seu orçamento pessoal, mas escreva bem grande lá: é a bênção do Senhor que enriquece, e consigo não traz dores. Para mim, a segunda parte é a mais brilhante do texto, quando o autor está dizendo o seguinte: que a bênção de Deus, além de enriquecer, ela faz o que as outras supostas bênçãos nunca farão. A Bíblia diz que a única bênção, o único bem que eu recebo que não traz prejuízo para mim é a bênção de Deus. Meus irmãos, eu conheci uma pessoa um tempo atrás, uma pessoa simples que ficou rica do dia para a noite. O sogro dessa pessoa morreu e ele tinha um carrinho bem velho, popular, e hoje ele anda daquele jeito, né? No capricho. Mas ele falou assim: a minha vida acho que era melhor, porque ele falou, esses dias a minha sogra estava com medo de sair na rua e ser sequestrada, né? A gente não viaja mais sozinho, agora tem que viajar em bando. A gente pensou até em contratar um segurança lá para o nosso sítio, um caseiro, porque as pessoas acham que a gente ficou rico. Eu falei, mas vocês ficaram, né? Eu falei, é verdade, mas eu falei, cara, aprenda a viver então do jeito de Deus, abençoe esse negócio, né? Mas a impressão é que hoje eles são escravos disso, eles vivem presos numa mentira. A Bíblia diz que quando a bênção vem de Deus, ela não vem da mão de pessoas, ela não vem da minha inteligência, da minha sabedoria, ela vem de Deus, ela vem do próprio Deus. Quando é um presente que Deus dá, quando é algo que Deus prepara, ela não traz prejuízo, ela não traz dor, é ela quem me enriquece, é ela quem muda a minha vida. Nós precisamos aprender a abençoar, a consagrar a nossa vida diante de Deus, para que as dores fiquem de fora, amém? Propósito do dinheiro, por que Deus nos dá? Primeiro, você sabe disso, né? Esse é o beabá das finanças. A primeira coisa pela qual Deus me dá algo é para o meu bem, para as minhas provisões, para o meu suprimento pessoal. Mas não é só isso, isso é o que nós chamamos de pão. 2 Coríntios, no capítulo 9, a Bíblia fala que Deus dá pão e semente. O pão é para o seu alimento, para as suas provisões. As sementes, obviamente, existem para serem plantadas. Eu sei que hoje em dia está na moda comer semente, né? Tem gente aí que parece um sabiá, tanta semente que come, né, pastor? Né? É no café da manhã, semente disso, semente daquilo. Tem uns arroz aí em umas casas que a gente vai, o arroz é colorido, mas é de tanta semente, né? Parece até ração para calopsita, né? Está na moda. O problema é quando a gente quer viver essa moda também diante de Deus, e aí Deus põe o pão na mão, põe a semente na outra. A gente guloso come o pão e quer comer a semente de Deus também. Aí é que mora o rolo, porque o segundo propósito pelo qual Deus nos abençoa é que aquilo que Deus me dá, Ele também precisa suprir as necessidades do corpo de Cristo, do reino de Deus, e Ele supre a necessidade dos irmãos e irmãs na fé, carentes ou necessitados. É por esse motivo que Deus me dá. Deus não me dá as coisas pensando só em mim. Deus pensa no quanto Ele pode alcançar a partir da sua vida. Amém? Você conhece a história da multiplicação de pães e peixes, né? A aplicação que todo pregador faz, ela, mesmo tão antiga, tão usada, ela continua sendo fascinante para mim. Quando alguém diz assim, que aqueles 5 pães e 2 peixes continuariam sendo 5 pães e 2 peixes por alguns minutos na mão do menino, e depois ele ia comer e ia acabar. Na mão de Jesus, não. Na mão de Deus, quando ele pegou o bem que tinha, entregou a Jesus, levou ao mestre, consagrou a Deus, o pouco que tinha, veio a ser muito. Na mão de Jesus vira milagre, na mão de Jesus alimenta multidões. Eu preciso entender que tudo que Deus me dá, quando está sendo administrado do jeito de Deus, quando a parte que é de Deus está em suas mãos, quando eu vivo debaixo de obediência, de fidelidade aos princípios da palavra de Deus, a minha vida muda. Quando eu aprendo a viver e cuidar das minhas finanças do jeito de Deus, a minha história muda, né? Eu achei fantástico o tema de vocês, liderando bem, porque na verdade é disso que a Bíblia fala. O meu testemunho pessoal, minha família sempre foi muito simples, nós sempre fomos muito simples.
Eu me lembro que quando eu tinha acho que 14 para 15 anos, foi a época que eu conheci muita gente aqui de Arapongas, a minha ocupação, eu era um cara muito trabalhador, eu trabalhava 2 horas por semana, né? Eu dava aula de violão para iniciantes, eu acho que eu ganhava coisa de 80, 100 reais por mês, né? Era muita coisa, né? E como um menino simples de Mandaguari, eu era contente com aquilo, satisfeito, eu entendia que era algo que Deus me dava, dizimava daquilo, ofertava, sobrevivia, porque tinha pai e mãe que sustentava tudo mais e muito mais, enfim, eu me iludia com aquela fortuna que eu ganhava, né? Para mim aquilo era muito, mas depois a gente foi crescendo, eu fui para a faculdade, casei, me tornei pastor, e uma das coisas que sempre foram verdades na minha vida foi viver os princípios da palavra. Sempre fui dizimista, ofertante, primiciador, mas em alguns momentos da vida as finanças viravam um problema sério, né? Eu olhava e falava assim, mas não é possível, eu sempre tive pouco, né? É mais fácil de cuidar, mas cadê o pouco? Sumiu, desapareceu, o que acontece? A grande ilusão que eu vivi em alguns momentos da minha vida foi o fato de viver princípios, mas não entender que a boa administração também precisa estar junto, né? Eu aplicava o que a Bíblia dizia, era obediente, mas mau administrador, sabia a teoria, mas tinha dificuldade em praticá-la, né? Sabia cumprir o que a Bíblia dizia, mas não aliava o segredo que a própria Bíblia diz de uma boa administração. Talvez um melhor exemplo da Bíblia seja o texto de Gênesis, a história de José, quando ele tem uma visão de Deus, das vacas gordas e das vacas magras, e aí Deus diz para ele o que cada uma daquelas vacas representava, o que ele deveria fazer, ele começa a poupar, começa a guardar os seus recursos, mas ele consagra aquilo diante de Deus. Olhando para histórias assim, e vendo os fracassos que eu vinha vivendo, eu comecei a orar e dizer, Senhor, eu conheço a Tua palavra, eu tenho praticado os Teus princípios, eu tenho uma igreja, eu falei mais do que isso, eu sou pastor de uma igreja, eu tenho ensinado uma coisa que às vezes tem falhado na minha vida, como que a gente põe isso em ordem? Como que a gente acerta isso? Como que o Senhor vai me ajudar a entender que aquilo que eu prego tem que ser verdade na minha vida também? Foi quando eu procurei o meu pastor e ele me ensinou algumas coisas muito simples, que eu já sabia na teoria, mas tinha dificuldade na prática. A primeira delas, né? A primeira coisa que o meu pastor me ensinou não foi a dizimar, não foi a ofertar, não foi a primiciar. A primeira coisa que ele me disse foi o seguinte: tudo na vida com Deus depende da motivação. O fundamento da vida cristã, né, o fundamento de uma vida próspera, o primeiro fundamento é a motivação correta. Diga aí para o seu vizinho, o primeiro fundamento é a motivação correta. O nosso tempo é curto, então eu vou falar aqueles que eu entendo que são inegociáveis. Nenhum é negociável, mas há aqueles que para mim fazem toda a diferença, né? Esse é o primeiro deles. Tiago 4, versículo 2 e 3, a Bíblia diz que nós pedimos e não recebemos, porque às vezes pedimos com a motivação errada. Nós pedimos não por Deus, não para o reino de Deus, mas nós pedimos para usufruir com motivações erradas, do nosso jeito, para esbanjar nos nossos próprios prazeres. É a linguagem que a Bíblia usa. Primeira coisa que a Bíblia deixa para nós como fundamento é essa, uma motivação correta. Qual seria a motivação correta então? Pergunta para o seu vizinho, qual é a motivação certa? O que vai me motivar a pôr essa área da minha vida em ordem? Porque veja bem, meus irmãos, a gente precisa do fruto do Espírito para viver, uma família em ordem, fazer discípulos. A eternidade é onde nós vamos passar a eternidade, né? É o destino da nossa vida, nós vivemos por isso. Mas nesse mundo, nessa terra, enquanto você viver aqui, se tudo mais estiver bem, mas as suas finanças estiverem desordenadas, você vai sofrer demais. E a verdade é que nós não precisamos sofrer porque é o ano de crise. Nós não precisamos entrar no discurso do mundo por uma razão muito simples. Nós somos do povo de Deus. O nosso reino não é nessa terra, amém? Diga aí para o seu vizinho, você é do povo de Deus. Nós fazemos parte do reino de Deus.
A crise é coisa do reino dos homens, né? Ela tem afetado a terra, mas não o céu. Por isso nós precisamos aprender a administrar a terra como o céu administra. O céu precisa vir à terra, em primeiro lugar, sobre a nossa vida, sobre a nossa maneira de pensar, sobre a nossa maneira de agir, sobre o nosso caráter. O fruto do Espírito precisa ser derramado em nós, para nós administrarmos bem as nossas finanças, para que a prosperidade seja uma verdade. Sabe, meus irmãos, tem muita gente desinformada, muita gente preguiçosa, né? Para mim o maior problema não é a falta de ensino, porque, queridos, a igreja metodista nunca teve problema com falta de ensino. A gente tem problema com preguiça, né? Preguiça em aprender, preguiça em abrir a Bíblia e ler, preguiça em chegar no pastor e dizer: pastor, eu não sei como calcular o dízimo, eu não sei o que é a primícia, eu não sei quanto eu deveria dar de oferta, eu não sei como me livrar das dívidas, eu nem sei quanto eu ganho, quanto eu gasto, eu não sei administrar essa área. E aí é óbvio que a preguiça, né, traz um outro aliado, né? Ela traz o amiguinho dela, né? O amiguinho da preguiça é o orgulho, né? O orgulho é um amiguinho da preguiça na área das finanças. Desinteresse em aprender e o orgulho, achar que nós seremos menosprezados por não saber aquilo que gente tão mais simples que nós tem graça de Deus, né? Tem graça de Deus para lidar. Isso é uma verdade. A verdade é que a graça de Deus é também um fundamento, é o segundo fundamento básico da prosperidade bíblica, é a graça de Deus. Primeiro é a motivação correta. A minha motivação precisa honrar a Deus, a minha motivação precisa suprir o reino de Deus. Eu sou um mantenedor da casa do Senhor, essa é a casa de Deus, é a igreja onde eu congrego, é o lugar onde eu me alimento, né? Tem todos os seus defeitos, né? E aqui tem mais até que em Marialva, eu acho, né? Olhando para os pastores que vocês têm, né? Aqui a coisa é séria, né? Mas deixando a brincadeira de lado, né? Tem tudo, mas é a nossa igreja, né? A gente reclama, mas nunca vai embora, né? Não é assim? Tem gente que reclama de barriga cheia, né? Dá uma olhada aí para o seu vizinho, vê se a barriguinha dele está cheia, né? Tem uns aí que tá igual um fole, né? Mas olha só, meus irmãos, nós precisamos entender que Deus tem nos abençoado para que a casa dele também prospere, porque é a nossa casa. Eu sou filho de Deus. Esse é o primeiro princípio, né? A gente está falando de fundamento ainda, mas o primeiro princípio é aprender a viver como filho. A casa do Pai é minha herança, eu sou o mantenedor da casa. Esse é o segundo motivo, precisa ser a segunda motivação. Primeiro é a honra a Deus, segundo eu supro a necessidade do reino, da casa de Deus, e obviamente, pensando no reino, na casa, eu supro a necessidade de irmãos e irmãs na fé. Essas coisas precisam me motivar, a orar dizendo: Senhor, me faça prosperar. Pense que Deus vai perguntar para você: você quer prosperar para quê, miserável? Para ficar engordando, construindo celeiro, enchendo de coisa que vai ficar? Ou você quer ver o reino de Deus avançar, a igreja do Senhor crescer, pessoas serem abençoadas? Meus irmãos, hoje de manhã, a minha esposa gosta desse negócio de semente aí também, né? Eu nunca entendo essas coisas, né? Vai comprar lá amêndoa, castanha, painço, sei lá, é um pouco de tudo, né? Vai na casa de produto natural. Eu falei: mas acho que se eu ir na casa de ração é a mesma coisa, né? Não dá muita diferença. Mas fui lá, e aí tinha um menininho, era um andarilho, estava vendendo, sei lá o que era aquilo lá, paçoca, bananinha, alguma dessas coisas aí. E ele falou assim: ô tio, ele fez uma cara, eu assim: eu estou com uma fome, tio, paga um salgado para mim. Eu comecei a rir, eu falei: cara, essa cara de artista é boa demais, porque o menininho estava rindo, conversando, quando eu cheguei ele mudou, né? Eu comecei a rir, brinquei com ele, ele ficou bravo, falei: pronto, o menininho vai jogar essas paçocas na minha cabeça. E aí eu falei assim: pode escolher o que você quer. Ele tomou um susto, porque a mulher do caixa estava brava com ele, acho que ela já tinha mandado ele embora. E ele falou assim: eu quero esse aqui. Eu falei: pode pôr para ele. A mulher olhou para mim e falou assim: como assim? Eu falei: pode dar, eu vou pagar. Eu acho que ela desconfiou, né? Eu falei assim: cara, ele não vai pagar nada, ele vai embora. Eu falei: pode dar para o coitadinho, escolhe. E aí ele escolheu um negócio desse tamanho assim, né? Ela falou: moço, mas esse aí custa mais de não sei quanto. Eu falei: viu, mas você é vendedor ou tesoureiro desse negócio? Põe o salgado aí.
O menino está com fome, né? Se o tesoureiro tiver aí, me perdoe, mas tesoureiro tem essas manias, né? Ô, desgraça, né? Tem que orar para Deus sarar o coração deles, né? Dá para o menino aí, o menino está passando fome, né? E aí eu saí rindo, minha mãe estava junto, ela ficou olhando, falou assim, isso é besta, né? Em vez de dar comida para o menino, tirou sarro dele primeiro. Eu falei, não tirei sarro, né? Ele era um artista mesmo. Eu falei, está perdendo dinheiro. Mas enfim, me incomodou a postura da mulher, né? A mulher não estava preocupada com outra coisa a não ser o fato de eu pagar a comida para o menino. Ela estava incomodada, porque para ela o menino devia ir embora. Ele estava atrapalhando o negócio dela. Queridos, quando nós falamos em prosperar, e o menino prosperou hoje cedo, porque ele não tinha nada, saiu de lá com um salgadão desse tamanho. Quando eu olhei, quando eu saí da loja, ele estava do outro lado da rua, devia ser a mãe dele, o salgado estava no meio, ele comendo metade, a mulher que estava com ele outra. O menino prosperou, não tinha nada, né? Naquela hora já tinha comida para o resto do dia, praticamente. Mas me incomodou a postura da mulher, né? Ao invés de se alegrar com alguém que ia dar lucro para ela, porque era o estabelecimento dela que estava ganhando, o menino que ia deixar de passar fome, ela ficou ofendida, né? Você sabe que Mamon também age assim, porque as pessoas se ofendem quando nós começamos a viver do jeito de Deus. As pessoas ficam ofendidas quando você deixa de investir em besteira e põe a casa de Deus no seu orçamento. Tinha um tempo que eu ficava bravo na igreja quando eu via a pessoa comer bem fora, em restaurante. Ele sempre estava bem vestido na igreja, ele tinha todos os seus compromissos fora da igreja. Mas chegava aquela desgrama de encontro de carnaval, o Júlio para Jesus, o miserável falava assim, ô pastor, vamos fazer uma pastelada? Eu falei, vá te lascar, rapaz, que pastelada? Põe no seu orçamento, todo ano tem encontro de carnaval, tem Júlio para Jesus, todo ano você tem tênis novo, roupa nova, barriga cheia, e aí a igreja tem que fazer uma promoção, para você ir num negócio que custa 100 conto, que você podia ter se organizado. Não, mas a igreja tem que ajudar. Eu falei, cara, eu sei que tem que ajudar a igreja. Nós não percebemos, mas às vezes a gente traz Mamon para dentro da igreja. A gente traz uma mesquinharia disfarçada de comunidade, né? Nós movemos a igreja por coisas sem muito propósito, quando nós poderíamos usar essas mesmas estratégias, mas com um alvo mais claro, um alvo mais objetivo, um alvo mais evangelístico, poderia de fato abençoar as pessoas e não torná-las mal acostumadas. Havia um tempo, graças a Deus esse tempo tem passado, em que as pessoas achavam que era obrigação da igreja fazer as coisas por elas. Meus irmãos, a igreja existe para abençoar as pessoas, é verdade. A igreja supre a necessidade de necessitados, né? E a igreja sou eu e você. Nós somos ao mesmo tempo a igreja e os necessitados, mas essa roda precisa girar, e ela gira quando eu entendo como os princípios da palavra funcionam. Primeiro, fale aí para o seu vizinho, vamos recapitular, motivação correta. Tudo que você faz, tudo que você tem, precisa ser para honrar a Deus, amém? Segunda coisa importante, a sua vida depende da graça de Deus, não é o seu mérito, não é o seu esforço, pastor, então se não é, eu não vou parar trabalhando, não, também não é a vagabundagem que muda a vida da gente, né? A graça de Deus, querido, é quando você entende que algo maravilhoso aconteceu, não porque você é bom, mas porque Deus é misericordioso, Ele é bom, bom é o Senhor, quem me faz prosperar é Deus. Deuteronômio 8,18, a Bíblia diz isso, né? Se você quiser anotar esse texto, esse é o princípio da graça. Deuteronômio 8,18, a Bíblia diz que é o Senhor quem nos faz adquirir riquezas. Eu posso ser o melhor profissional, a pessoa mais preparada para a área, mas é Deus quem faz a diferença. Meus irmãos, quando a arca do Senhor foi ser construída, quando Moisés recebeu as instruções do Senhor, 2 homens, né, foram chamados para serem os chefes dessa construção, Aholiabe e Bezalel. Quando você pesquisa esses nomes, esses 2 homens com um nome bonito desses, né, se tem alguém grávida aí, alguma mulher grávida, tem a sugestão aí, né, Aholiabe e Bezalel, né, os nomes são estranhos, mas a tradução deles é muito boa, é muito bonita. Veja bem, eles não eram homens que tinham apenas a graça de Deus, né? E parece um exagero, uma heresia o que eu disse, né? Apenas a graça de Deus, a graça é suficiente, mas a Bíblia diz que eles tinham muito mais do que isso. Eles eram os 2 melhores
artesãos, os artistas, eram as pessoas mais bem preparadas na face da terra, eram os melhores no que faziam. Mas a Bíblia diz que quando eles foram servir a Deus, eles receberam uma unção de Deus para construir o tabernáculo. Não era o talento deles que fez a diferença, mas foi a capacitação que Deus deu a eles, sobrenatural. Eles eram sim os mais talentosos do mundo, os melhores no que faziam, mas fizeram algo sobre-humano, algo além do normal, ou como alguns gostam de dizer, que também está na moda, né? Algo extraordinário, né? Porque havia graça de Deus sobre eles, havia unção. Meus irmãos, você precisa ser bom, é verdade, você precisa dar o seu melhor. Quando eu quero dizer ser bom é isso, fazer o seu melhor, né? Mas não é só isso, o seu melhor só é bom quando a graça de Deus está junto. É a graça de Deus que faz a diferença. A graça de Deus fez a diferença na vida daqueles homens. Esse é o segundo fundamento. O terceiro, para a gente tocar o barco aí, caminhar: obediência a Deus. Tem gente que tem a motivação correta, tem a graça de Deus, mas obedece quando quer, como quer, quando sobra, quando acha que deve ser, né? E nós desobedecemos a Deus geralmente quando nós não temos a palavra dele viva dentro do nosso coração. Dê uma olhada no que a Bíblia diz aí em Josué 1, versículo 8. Texto muito conhecido, mas mesmo assim eu quero ler ele com você rapidinho. Abra lá. Obrigado. Josué 1, versículo 8, a Bíblia diz assim: não cesses de falar desse livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Agora, como que o texto termina? Como que termina aí o versículo na sua Bíblia? Então, para mim, esse é um dos textos que traz o segredo do sucesso. Lá no encontro, agora no fim de semana, eu preguei o texto do Salmo 1. O versículo 3 termina da mesma maneira. A Bíblia fala: o segredo do sucesso é esse. Josué diz aqui no versículo 1: medita dia e noite na palavra do Senhor. E ele diz ainda: tenha cuidado de fazer tudo que está escrito aqui. Diga para o seu vizinho: obediência. Meus irmãos, é impossível ver a bênção de Deus permanecer sobre mim sem obediência. Sem obediência. Obediência é fundamento. Obediência é aquela coisa que é chata para você, mas é o que você exige dos seus filhos, exige das pessoas, exige dos funcionários. Se você é líder numa célula, num ministério, num grupo qualquer, você exige isso das pessoas. Obediência é aquilo que nós exigimos com facilidade, mas temos dificuldade em praticar. Obediência é princípio. Obediência é mais do que isso. Obediência é fundamento da vida cristã. Na verdade, a obediência é fundamento para tudo, né? Em todas as áreas, a obediência é sempre um fundamento. Quarto fundamento, nós já falamos disso, mas eu quero compartilhar mais uma vez: fé em Deus e fé na palavra de Deus. Eu não obedeço por obrigação. A obediência sem fé não muda muita coisa. Obediência sem fé é religiosidade. Obediência sem fé é mediocridade. Obediência sem fé é escravidão. A gente tenta viver algo por obrigação, porque alguém falou que daria certo, mas se eu não crer, primeiro eu estou pecando, porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Quem não agrada, desagrada, né? Se desagradou, pecou, né? Falta de fé é incredulidade. Incredulidade é pecado. Fé em Deus e no que Ele diz é princípio para a nossa vida, e essa fé precisa se manifestar não apenas em todos os momentos, mas especificamente nas horas de provações e lutas. Quando é que a fé é provada? Tem até um cântico, né, eu ia tirar sarro, mas a gente canta num monte de igreja ainda, né? Vai que canta aqui, né? Cada vez que a minha fé é provada, não é o que a gente canta no Rompendo em Fé? É o que a Bíblia diz. A nossa fé é provada, e é sempre nas adversidades, especialmente nas lutas. E o quinto fundamento, o último fundamento, para a gente caminhar para o final aí, né? Esse foi o fundamento que mudou a minha vida nessa área, né? Meus irmãos, eu já disse para você aqui hoje, eu praticava os princípios. Meu problema não eram os princípios.
Meu problema era não entender bem os fundamentos. O fundamento é o que vem antes do princípio. O fundamento é a base, o fundamento é o que está debaixo do seu pé, o fundamento é onde você pisa. O fundamento é um chão sólido. A sua fé precisa estar fundamentada na verdade, que é a palavra de Deus. Tem muita gente que dizima, mas passa perrengue, cumpre os tributos que a Bíblia diz. Pastor, então, já que não faz diferença, eu vou parar de cumprir, né? Deixa eu falar uma coisa para você que eu aprendi. Problema, né? Um cara falou isso para mim esses dias, eu dei muita risada, mas eu tomei aquilo como minha frase, né? Tem um pastor por aí que diz que depois que a gente prega um sermão do outro umas 10 vezes, vira nosso, né? Já ouviu falar desse cara, pastor? Né? Quando a gente usa a frase de outro, mais de 10 vezes é nosso já, então eu tomei para mim isso também, né? O cara disse assim para mim, olha, o problema não é ser pobre, né? Eu falei, porque se for eu estou lascado, fui pobre a vida inteira. Ele falou, o problema é ser burro, né? Fala aí para o seu vizinho, o problema não é ser pobre, o problema é ser burro, né? Pastor, está sendo grosso, me perdoe, queridos, né? Mas quando eu falo isso, é aquilo que a Bíblia diz, né? Deuteronômio 28, você pode anotar aí também, versículo 1 e 2, a Bíblia diz que se nós atentamente ouvirmos a voz do Senhor, e tivermos cuidado em fazer tudo o que Ele diz, bênçãos virão sobre nós. Fala aí para o seu vizinho, se você ouvir com atenção, se você não tiver aquelas ideias de besta, né? Aquelas ideias novas que ninguém nunca teve, né? Meu irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Do século XIX para trás, antes de todas as tecnologias, antes de Freud, antes da internet, antes de um monte de coisa que só nos distraía, as pessoas de fato meditavam na Bíblia. Alguém que estudava pouco a Bíblia gastava 5, 6 horas por dia estudando, refletindo. Os teólogos desse tempo para trás eram teólogos de verdade. Não era gente que pegava um sermãozinho lá no Google e vinha meia hora depois apresentar para você. Era gente que sabia o que estava falando, né? Era gente que se gastava com isso. Essas pessoas tinham clareza dessas verdades. Essas pessoas sabiam aquilo que às vezes nós custamos para aprender. Eles sabiam que a Bíblia era a palavra de Deus e os princípios de Deus são imutáveis. Eles tinham convicção disso. Agora, no século 21, com todas as distrações que nós temos, com toda a superficialidade do conhecimento que a gente tem, né? Tem gente que usa informação de Facebook como verdade imutável, fala sério, né? A gente vê uma receita no Facebook, acha que aquilo vai emagrecer, que vai mudar minha vida, que eu vou virar a pessoa mais maravilhosa do universo, porque o Facebook falou, né? Olha só, gente, só para você entender, quão deplorável é a situação nossa. No tempo que a gente vive, né? Ainda hoje há pessoas que acreditam mesmo que tem uma ideia melhor do que as pessoas que viveram toda a história do cristianismo até hoje, vivendo, provando e comprovando que a Bíblia já disse ser verdade há muito tempo. Nós não podemos ter ideias mirabolantes. Fala para o seu vizinho aí, não inventa não, né? Teve gente bem mais crente que eu e você, gente bem mais esperta, gente que andou muitas milhas a mais do que nós, que já viveram e comprovaram que não há outro caminho a não ser o caminho da palavra do Senhor, que nos abençoa e que muda a nossa vida, né? O quinto princípio que mudou a minha vida, né, que me fez entender que na verdade abriu os meus olhos, né, abriu a minha cabeça oca e colocou alguma coisa lá dentro. Quinto princípio que me ajudou a ver a bênção de Deus permanecer e crescer foi a submissão e a honra à autoridade profética em minha vida. Entenda bem, esse tem sido um dos temas mais desgastados hoje. Quando nós falamos em honra, primeiro, o termo está em desuso há muito tempo. Segundo, a maioria das pessoas não tem a menor ideia do que significa honra. Terceiro, e o terceiro poderia ser o primeiro, se você for lá no Google e digitar honra, você vai ver as piores imagens que você poderia ver na sua vida. Você vai ver um pastor no alto e uma pessoa no pé do pastor beijando, lambendo, aquelas coisas mais absurdas, né? Honra é um assunto delicado de se trabalhar e de se falar. Nós precisamos entender o que é a honra à luz da palavra, não à luz da opinião dos outros, né? Honra, segundo a Bíblia, é respeito, é reverência e é também confiança.
Meus irmãos, eu precisei entender que Deus havia constituído sobre mim uma autoridade que Ele constituiu. Não foi eu quem escolhi, nem a autoridade quem escolheu ser autoridade sobre mim. Deus a colocou lá com um propósito claro: cobertura espiritual e ensino. Olha o que diz a Bíblia em 2 Crônicas 20, versículo 20. Dá uma olhada lá nesse texto. Anote, escreva. 2 Crônicas 20, 20. Querido, se você não estiver mais aguentando ouvir eu falar, só disfarça, tá? Para ir tomar uma água lá fora, ir embora, tá bom? Mas se você está em paz aí, acompanhe comigo aí, para não perder não. 2 Crônicas 20, 20 diz assim: pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse: ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém. Preste atenção o que o rei estava dizendo para o povo: crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguros. Amém, glória a Deus, aleluia. Aí ele disse mais coisa para o povo, né? Vamos ver qual é o restante da fala. Crede nos seus profetas e prosperareis. Crede nos seus profetas e prosperareis. Meus irmãos, o pastor Ed e o pastor Diego são muito amigos meus, eles não me pagaram para falar isso, né? Mas vocês têm pastores bons, homens de Deus, gente crente, séria, que poderia ocupar a vida com outras coisas, mas decidiram renunciar à vida por amor a Deus, ao reino, e servem vocês aqui, nessa igreja, nessa cidade, né? Eu imagino que um ou outro irmão, como em qualquer igreja no planeta, tem as suas barreiras, as suas limitações, tem as suas dificuldades. Se você é um deles, use a Bíblia para discernir, né? Lembra que eu falei, você pode ser simples, mas não pode ser burro, né? Você pode errar, mas não por burrice, né? Ana está lá orando, chorando, pedindo a Deus um filho. O pastor dela, o profeta da época, era um cara meio estranho. Ele entra, acha que ela está bêbada, faz uma confusão. Se você lê a vida do cara, não é o caso dos seus pastores, entenda bem, não estou fazendo uma comparação, pelo amor de Deus, né? Mas olha só, o pastor dela era ruim. No tempo dele, a voz de Deus era uma coisa rara, quase ninguém ouvia. Deus precisou levantar Samuel para sarar o tempo de Eli. Esse homem entra, tem uma mulher quebrantada, ele confunde o choro de quebrantamento com bebedeira. Ele exorta a mulher, né? Exorta ela. Tem alguns aqui que acham que é o pastor Ed que está bêbado às vezes, né? Deixa isso para lá. Ele entra, exorta a mulher. Meus irmãos, qualquer pessoa na situação dela ia mandar aquele pastor catar coquinho. Esse cara está louco. Ele já era um pastor ruim, né? Já não cumpria com as obrigações, agora está confundindo a vida com Deus. Uma mulher séria no altar, com safadeza, e está de brincadeira, né? Mas, meus irmãos, aqui está o segredo que nós precisamos entender. Não era quem ele era, não é o que ela vê. Ela não quer saber se é o pastor Eli, o pastor Hugo, o pastor Ed, o pastor Diego, o pastor que agora é bispo João Carlos, seja quem for. Ela está olhando que ali tem um homem de Deus, uma autoridade que o Senhor instituiu sobre a vida dela, e não é quem ele é, mas quem ele representa que faz a diferença. Sabe, meus irmãos, quando nós falamos em honra, nós não falamos em honrar a pessoa. Nós honramos a pessoa não por quem ela é, mas por quem ela representa, pelo ministério, pela missão que Deus confiou a ela, pelo papel que ela exerce ou deve exercer. A honra é a Deus. Nós honramos a pessoa porque honramos a Deus primeiro, e isso faz a diferença. Você sabe disso. A mulher era estéril. O que acontece? Quando ela tem uma postura de honra diante daquele homem, o que Deus dá a ela como recompensa? Deus dá a ela, querido, a maior herança, dá a ela a maior riqueza que ela poderia ter. Deus dá a ela o filho que ela sempre sonhou. E aqui há uma outra verdade que eu preciso entender a respeito da prosperidade, a respeito de liderar bem o que Deus me dá. Tem muita gente, eu já disse, a gente pode ser simples, a gente pode ser pobre, mas não podemos ser burro. Tem muita gente fazendo burrice quando Deus abençoa. Tem muita gente tomando a bênção de Deus, enfiando na mochila e fazendo o que o filho pródigo fez.
indo embora da casa do pai. Você conhece a Bíblia melhor do que eu, os que são mais velhos do que eu têm que conhecer, né? Meu irmão, o que essa mulher faz depois que Deus dá o filho para ela, Samuel? Na verdade, ela faz um voto com Deus antes de ter a bênção. Ela diz: Senhor, se o Senhor me der, eu devolvo. Se o Senhor me der, eu consagro para o Senhor, para o resto da vida. Eu fico pensando, Deus olhando e falando assim: será mesmo? Será que vai devolver? Eu vou dar, só para ver. Deus dá. E ela devolve a Deus. A maior oferta da vida dela é o filho. Você sabe quem foi Samuel, né? Você sabe o impacto da vida e do ministério de Samuel. Mas você já pensou que Samuel é uma oferta que a mãe faz para Deus? A oferta daquela mulher é o filho. Quais são as ofertas que você tem entregue aí no altar de Deus? Essa mulher entrega o próprio filho. Querido, acerte os princípios. Ou melhor, acerte os fundamentos. Eu imagino que você tenha claro os princípios. Os princípios são simples. Você sabe que a Bíblia fala sobre dízimo, oferta, primícia. Nós vivemos cada um deles, praticamos os princípios. Se você não os conhece, procure o seu pastor, procure o seu líder, aprenda, decida viver. A bênção é uma decisão que você toma. Prosperar é uma decisão. Prosperar não é obra do acaso, não depende só de Deus, depende da escolha que você faz. Foi a escolha que eu precisei fazer, foi o que eu disse para Deus. Falei: Senhor, eu quero prosperar, não por mim, mas pelo Senhor. Eu poderia ser muito mais útil no reino. E aí, quando Deus viu que havia sinceridade, Deus começou a mudar a história. Pastor, você está rico, né? Tô, vai lá ver. Meu carro importado lá fora, né? A bênção que Deus me deu, né? Meus irmãos, eu continuo vivendo no mesmo nível, simples, vivendo do meu jeito, porque eu entendo que Deus não deu só para mim. O que Deus dá é para abençoar o corpo de Cristo, a igreja, os meus irmãos e irmãs, a casa do Senhor. Tem gente que age com burrice também, né? E às vezes é inocência mesmo, desconhecimento. Quando a gente acha que o dízimo vira tudo, né? A gente pega o dízimo, aí do dízimo eu tiro a primícia, do dízimo eu tiro a oferta, do dízimo eu tiro qualquer outra coisa. Aprenda a ser específico nas coisas que você apresenta para Deus. Tudo isso é princípio, tudo isso faz a diferença. O que fez a diferença na minha vida? Eu tinha muitas outras coisas que eu gostaria de compartilhar com você, mas o nosso tempo já está bem esgotado. Eu queria ter sido um pouco mais rápido, me perdoe, né? Mas eu imagino que você deseja viver uma vida diferente. Havia pessoas melhores para virem aqui, mas eu vim contar para você não um pouco do que eu estudei, do que eu li, do que eu aprendi. Eu vim compartilhar com você coisas que fizeram a diferença na minha vida. Nessa noite eu decidi pregar não como pastor, eu vim aqui como seu irmão na fé, testemunhar aquilo que Deus me ensinou, não só na palavra, mas na prática, né? Eu entendi que as dívidas tinham que ser algo bem distante, elas precisavam ser meus inimigos. Eu aprendi também que o meu nível de contentamento precisava ser estipulado. Sabe por quê? Ele não era alto, pelo contrário, ele não existia. Eu não sabia o que eu precisava para viver bem. Eu dizia: Senhor, eu tendo o Senhor, eu tenho tudo. É verdade. Até o dia que Deus falou: cara, mas qual é o seu nível de contentamento nessa área? No nível material, o que te satisfaz? Quando eu falei para Deus o que para mim era necessário, Deus me deu. Quando eu fui específico com Deus, Deus deu o que eu realmente necessitava. Foi na medida, foi na régua, na regra, na medida. Não falhou, não falhou. Uma outra coisa que me ajudou também foi vencer aquilo que eu falei. Eu era a pessoa mais preguiçosa. Tempo atrás, a minha esposa falou assim: amor, quanto você ganha? Mais ou menos. Ela falou assim: quanto você ganha? Eu falei: ó, eu não ganho nada. Ela falou: para de bobeira. Eu falei: nós ganhamos. Ela: nós. Eu enrolei ela 2 horas, não sabia responder. Ela falou: quanto que a gente deve? Eu falei: não devemos nada, não temos conta. Ela falou: você não come, né? Aí ela falou: vou melhorar minha pergunta. Quanto custa viver nessa casa aqui? Eu também não sabia. Sabe por quê? Porque era preguiçoso. E por causa da preguiça era desorganizado. E por causa da desorganização
A torneira estava aberta. E se a torneira está aberta, meu irmão, você está desperdiçando a bênção que Deus deu. Entenda bem, poupar não é ser avarento. Poupar é reter para investir certo. Tem gente que poupa por poupar, isso é avareza. Tem gente que guarda para acumular, avareza, pecado, safadeza, bandidagem diante de Deus. Mas por outro lado, abrir a torneira por capricho é tolice. É desperdiçar aquilo que poderia fazer o reino prosperar, poderia fazer o reino crescer. Eu quero orar com você nessa noite. Eu acho que eu falei demais da conta, mas eu quero mesmo, querido. Eu imagino que Deus me trouxe aqui nessa noite, não porque eu seja o melhor exemplo nessa área, não sou. Eu poderia aprender com todos vocês, eu posso, eu preciso, eu quero, né? Mas eu entendo que no dia que o pastor me convidou, eu entendo que Deus estava no negócio, né? Não só pela aproximação que Deus tem trazido, mas mais do que isso, eu entendo que gente tão pequena, tão simples como eu, pode fazer gente parecida acreditar que tem jeito, né? Eu olhava para a gente grande, né, para os peixes grandes, eu dizia assim, não dá para mim não. Agora quando alguém pequeno vem compartilhar, a gente acredita, a gente volta a ter fé, né? Meu desejo nessa noite é desafiar você, ou ao menos tentar inspirá-lo a voltar a acreditar que Deus pode mudar essa área da sua vida. Você sabe por que eu acredito nisso? Porque por mais que você tente fazer cara de próspero, cara de abençoado, meus irmãos, mais de 90% dos evangélicos hoje tem problema nessa área. Nós somos a classe mais desacreditada no país. A gente precisa mudar essa história. Se você falar que é evangélico, a pessoa não vende nem bala para você, né? E para ser mais específico, né, dentro dos evangélicos, os pastores são os mais desacreditados. Agora nós precisamos lembrar que os pastores, eles não nascem pastores, eles são formados no seio da igreja. O pastor é um leigo que teve um chamado específico, se tornou clérigo, mas antes disso foi leigo. Nós precisamos mudar essa história na vida da nossa igreja. Nós precisamos aprender a viver bem com Deus, para Deus, por causa de Deus. Liderar bem as minhas finanças, prosperar, não é só por mim, mas é para honrar o nome do meu Deus, é para honrar o nome do meu Senhor. Ele é digno de louvor e glória. Meus irmãos, é uma incoerência muito grande a gente viver na miséria, servindo o dono do ouro e da prata. Nós não servimos a Ele por ouro ou prata. Quando falamos em prosperidade, o que menos importa é o dinheiro. Há áreas da vida que Deus faz prosperar muito mais: a saúde, o tempo, os relacionamentos, a família. Mas as finanças precisam andar juntas. Elas precisam andar rendidas ao Senhor. Você quer consagrar essa área da sua vida nessa noite? Fique em pé aí, eu quero orar com você. Quero chamar o louvor para nos ajudar aqui. Meus irmãos, esse é o tipo de assunto que nós poderíamos passar meses ou talvez o ano todo trabalhando. Esse é um tema que não se esgota, e a palavra de Deus se renova sobre nós. A palavra de Deus, ela é infinita nas possibilidades, nas respostas, né? O primeiro grande desafio que eu quero fazer para você orar hoje, nessa noite, a primeira barreira que eu quero te desafiar a vencer, não tem a ver com dinheiro. A primeira barreira tem a ver com você. Feche os seus olhos aí diante de Deus. Eu quero te desafiar a orar especificamente agora pela preguiça, a confessar esse pecado diante do Senhor, dizer: Senhor, eu me envergonho diante do Senhor nessa noite. Eu quero, Deus, confessar diante do teu altar que se esse é o seu caso, diga isso para Deus: Senhor, essa é uma das áreas que eu tenho preguiça em aprender, por todas as decepções que eu já tive, ou pela falta de recursos, pela falta de dinheiro, ou de repente pelo excesso dele, por tudo vir de mão beijada, por sempre ter alguém que me provesse, me sustentasse. Essa nunca foi uma área de interesse, eu nunca quis aprender como deveria, eu nunca fui ensinado a ser um bom administrador. Meu irmão, assuma a responsabilidade diante de Deus hoje, diga: Senhor, eu quero aprender do Senhor.
e eu quero aprender daqueles que o Senhor constituiu como profeta sobre a minha vida. Eu quero, Deus, me submeter ao teu ensino e às orientações daqueles que o Senhor colocou sobre a minha vida, como boca de Deus, como profeta sobre a minha vida, pastores e líderes, Pai amado. Eu não quero cegamente segui-los, mas quero sim hoje, Deus, no teu altar, confessar o meu pecado e mudar a direção da minha vida. Eu quero, Deus, renovar minha postura diante do Senhor. Eu quero hoje assumir o compromisso com o Senhor de me empenhar ao máximo para que eu seja um melhor administrador, que eu faça, Deus, cada um dos recursos que vier à minha mão, suprirem as minhas necessidades, serem o pão da minha mesa, mas serem também a semente do Senhor, como a tua palavra diz. Eu quero, Deus, ser um mantenedor do reino de Deus, da tua casa, da tua obra, da missão do Senhor. Eu quero, Deus, ver novas igrejas sendo abertas, novos missionários e missionárias, não mais mendigando o pão, não mais sofrendo, Deus, vergonhas e humilhações, mas quero vê-los prosperar muito mais do que eu. Quero vê-los, Deus, alcançarem os lugares inalcançados, não apenas do outro lado do planeta, mas aqui ao meu lado, lugares onde eu ainda não alcancei. Alcança-os também, Senhor. Por isso, Pai amado, me ajuda nessa noite. Eu quero entregar, Deus, a minha preguiça no teu altar, o meu desinteresse, a minha falta de ânimo, Deus, a falta de propósito em aprender. Pai amado, abra minha mente nessa noite, desperta sobre mim fome, paixão, desejo por conhecimento do Senhor, por conhecimento alto, por tornar práticas e reais as verdades da tua palavra na minha vida, em nome de Jesus. Se esse é o seu desejo, querido, sai do seu lugar. Eu quero te chamar a vir para o altar, derramar a sua vida, derramar o seu coração diante de Deus. O altar é sempre o melhor lugar. O altar é o lugar que Deus preparou para esse tempo precioso. Vem consagrar a sua vida nessa noite no altar. Diga isso para Ele, diga: Senhor, eu preciso do teu ensino, eu preciso da tua orientação sobre mim, eu preciso, Pai, da tua verdade sobre a minha vida, em nome de Jesus. Meu irmão, além da preguiça, há outros limitadores. O orgulho é quando nós não temos coragem de admitir que não sabemos. E pior do que isso, é quando nós não queremos de jeito nenhum admitir que a gente simples do nosso lado, que poderia nos ensinar, mas a nossa vaidade nos impede de aprender com eles. Deixa o seu orgulho no altar hoje, diga: Senhor, eu quero abandonar esse pecado. Senhor, eu reconheço que esse é um dos pecados que mais tem prendido a minha alma. Esse é um dos pecados que mais tem me feito dar ouvidos a Satanás. Quando o diabo diz no meu ouvido, é muita coisa, é muito detalhe, é muito dinheiro. Não faça isso, não viva assim, Senhor. Nessa noite eu quero entregar, Deus, tudo isso no teu altar. Querido, repreende a voz do inimigo, diga: Satanás, eu te repreendo em nome de Jesus. Eu não darei mais ouvidos à sua voz miserável. Eu quero ouvir a voz de Deus. A partir de hoje eu serei guiado por Ele. Eu quero viver como um filho. Eu quero, Deus, saber que há um lugar para mim na tua casa. Essa é a minha casa. Eu também sou responsável porque sou filho, sou herdeiro e sou co-herdeiro com Cristo. É a minha herança, é o meu lugar. Eu faço parte dessa história. Oh, Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, Pai amado, nós consagramos essas famílias, homens e mulheres, pessoas aqui no teu altar hoje, Deus, reconhecendo diante do Senhor a necessidade da tua companhia, da tua orientação. Senhor amado, rasga hoje o nosso coração, a alma, o entendimento, a vaidade, o ego. Arranca, Deus, tudo aquilo que é excessivo, tudo aquilo que é pecado, tudo aquilo que é maligno. Arranca de nós, muda-nos, transforma-nos nessa noite. No teu altar nós entregamos, Deus, tudo aquilo que somos e aquilo que não queremos mais ser. Deixamos aqui hoje, Pai. Muda a nossa história, Pai amado, em nome de Jesus.
Espírito Santo de Deus, eu profetizo as mais ricas bênçãos do Senhor sobre o teu povo, porque é o que a tua palavra diz, e nós oramos a tua palavra nessa noite. Que as janelas do céu sejam abertas sobre a vida de todo aquele e aquela que decidiu hoje viver debaixo dos princípios do Senhor, que estão escolhendo uma vida de obediência, aqueles e aquelas que hoje estão escolhendo o caminho da bênção. Senhor, nós sabemos que prosperar é a nossa decisão. Senhor, ajuda-nos a escolher o caminho certo. Abra os nossos ouvidos nessa noite. Pai amado, eu oro por aqueles e aquelas que são distraídos facilmente, aqueles e aquelas, Deus, que ouvem inúmeras vozes, ouvem a voz do marido que é incrédulo, a voz da esposa que é incrédula, a voz dos pais ou dos filhos que ainda não temem ao Senhor, a voz dos profissionais, a voz, Deus, do mundo, a voz do ego, a voz do próprio diabo. Pai amado, em nome de Jesus, sara nessa noite os ouvidos espirituais do teu povo. Eu oro, Deus, para que o Senhor abra os nossos ouvidos para ouvir com sensibilidade e clareza a tua voz, que a tua palavra seja implantada no nosso coração, Deus. A palavra diz em Provérbios 3:6 que é o Senhor quem endireita as nossas veredas. Pai amado, nós deixamos no teu altar hoje todo o caminho torto, toda a área da nossa vida que está torta, que precisa endireitar. Nós confiamos ao Senhor, nós confiamos as nossas finanças ao Senhor, confiamos os nossos bens no teu altar nessa noite, confiamos ao Senhor a nossa família, os nossos filhos, o nosso tempo, os nossos negócios. Nós confiamos, Deus, todos os bens e riquezas que temos ao Senhor, Pai amado. Queremos prosperar, Deus, à maneira de Deus, à luz da tua palavra, não na força do nosso braço. Nós reconhecemos, Deus, que aquilo que não vem do Senhor será tirado. Tira, Deus, o que não é teu. Arranca de nós toda imundície, todo obstáculo, Deus, todo prejuízo das trevas. Espírito Santo de Deus, vem nessa noite ministrar unção e cura. Senhor, nós entendemos, Deus, que onde o pecado passou, ele trouxe sujeira, trouxe enfermidade. Cura o teu povo nessa área. Nós oramos, Deus, para que essa seja uma das áreas sobre o nosso domínio, que nós possamos hoje entregá-la ao Senhor, mas que o Senhor nos ensine a liderar bem sobre as nossas finanças. Nós queremos, Deus, que o dinheiro seja o nosso servo, que o dinheiro cumpra o propósito pelo qual o Senhor criou, para nos servir, para te servir, para servir a obra e o reino de Deus. Ajuda-nos nessa noite, Pai. Senhor, nós simplesmente oramos e pedimos para que o Senhor nos ajude. Nós declaramos, Deus, que o Senhor é o único Deus, o único Senhor na nossa vida. Que o nosso coração continue sendo teu, que o altar seja só teu, que o Senhor continue reinando, vivo e para sempre. Deus amado, eu oro especialmente por aqueles, Deus, que têm dívidas, aqueles que nessa noite estão aqui dizendo: Senhor, eu ouvi a tua palavra, mas há coisas que eu não sei nem como falar para o Senhor, não sei por onde começar, são impossíveis aos meus olhos. Pai amado, eu oro por essas pessoas para que o Senhor dê a elas habilidade sobrenatural, dê a elas sabedoria e entendimento, que eles sejam, Deus, guiados pela tua palavra e pelos profetas do Senhor, para viverem um novo tempo, um tempo de cura, um tempo de restauração, um tempo de profundas mudanças. Eu oro, Deus, para que a igreja do Senhor seja o lugar mais próspero dessa terra, que nós sejamos conhecidos, Deus, como um povo não apenas rico, mas um povo rico para com o Senhor. Que a maior riqueza da nossa vida seja a nossa generosidade, que a maior riqueza nossa não sejam os recursos, mas seja a aplicação e a administração correta de cada um deles. Em nome de Jesus, que haja, Deus, uma unção sobrenatural sobre cada homem e mulher hoje, uma unção de generosidade, Pai, para que a bênção do Senhor se estabeleça e permaneça abundantemente sobre cada um, sobre cada uma. Em nome de Jesus, nós profetizamos essa verdade sobre essa igreja, sobre os líderes da tua igreja, sobre o rebanho do Senhor, sobre a cidade de Arapongas, sobre as cidades vizinhas, sobre os lugares onde o Senhor tem levado os teus filhos e filhas aqui. Em nome de Jesus, que a bênção do Senhor os acompanhe. Em nome de Jesus, que eles não precisem mais correr atrás de bênçãos, como diz a tua palavra, mas que a tua bênção nos persiga hoje e sempre. Amém. Graças a Deus. Se você crê no que você orou, querido, aplauda o Senhor aí. Amém? Aleluia.
fazer propaganda para você. Não, deixa eu falar. Graças a Deus, louvado seja o Senhor. Pode ficar onde você está mesmo. Rapidinho aqui nós já vamos encerrar e vamos só passar uns recados aqui. Enquanto o pastor Hugo estava ministrando aqui, eu estava lembrando que nós somos sócios de uma empresa, você lembra disso? Nós abrimos um restaurante juntos. E aí lá na faculdade de teologia o restaurante era Brian Tuco. E o restaurante era tão bom que ele durou 2 semanas e quebrou. Porque nós colocamos açúcar no arroz e feijão em vez do sal. Mas glória a Deus, Deus tinha um ministério e pastor Hugo tem sido bênção na vida da região, da 6ª região. E é um irmão, é um amigo, esteve conosco agora no Inconformados. Quem estava lá no Inconformados? Né? Glória a Deus, pastor Hugo esteve ministrando as nossas vidas. Então louvamos ao Senhor pela vida do pastor Hugo. A melhor parte dele não veio hoje, que é a Eide, né? Ficou em casa, só veio o resto. Mas louvado seja o Senhor pela tua vida, Hugo. Deus continue te usando abundantemente. Amém? Irmãos, sábado agora, às 19 horas, nós temos um encontro aqui que é o treinamento das casas de paz. Então, se você puder ajudar a gente com a divulgação desse treinamento, faça isso por favor. Todas as famílias da igreja, todos os irmãos, você é alvo para estar abrindo uma casa de paz. Então, não é só para o líder de célula, não é só para o líder de rede. Todos que querem conhecer um pouco mais, saber um pouco mais, pegar as estratégias, receber o material das casas de paz. Sábado agora, às 19 horas, estaremos oferecendo um treinamento para todos vocês, amém? E outra coisa, o circuito 4x4, nós já entramos agora no livro de Marcos. Se você não começou o circuito, perdeu o livro de Mateus, não se preocupe, pegue o marca-página, comece a sua leitura mesmo a partir do livro de Marcos, e você pode deixar para ir realizando as leituras atrasadas um pouco mais para frente, mas não deixe de participar. Tem sido uma bênção, nós temos ouvido testemunhos. Hoje a Patrícia, abriu o culto falando sobre o que Deus tem falado com ela já nas leituras do circuito. Eu tenho certeza que muitos de vocês que estão fazendo já teriam um testemunho para contar. Então eu tenho certeza que esse é o ano da Bíblia nos nossos corações. O pastor Hugo ministrou essa direção hoje. A base é a palavra. Nós podemos ter todos os princípios, mas a base é a palavra. Se não praticarmos ela, dificilmente algo vai funcionar. Amém? Então que Deus te abençoe, tenha um restante de semana abençoado. Dá um abraço no teu irmão e cumprimenta ele com a paz do Senhor.